Olá, muito boa tarde. Estamos de volta com este Ligados em Casa, esta rubrica das conversas na Eclésia, que ao longo destas semanas tem acompanhado esse itinerário digital da Igreja Católica também nesta experiência de pandemia. Estamos a chegar ao fim deste ciclo de conversas e hoje temos connosco o Padre Paulo Franco, da paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações, em Lisboa. Está também o João Marques, do Gabinete de Comunicação da Diocese de Setúbal. Boa tarde, obrigado por estarem connosco. Padre Paulo Franco viveu recentemente, e neste confinamento que todos recordamos, uma experiência diferente, podemos dizer, interessante, que foi ter uma paróquia que repentinamente alargou bastante, alargou ao tamanho do país o seu perímetro geográfico, digamos assim, porque teve um canal de televisão, no caso a TVI, algumas semanas consecutivas a transmitir a Eucaristia. Como é que se sente um pároco que de repente celebra para o país inteiro? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e obrigado também pela possibilidade de podermos partilhar aqui um pouco, não apenas coisas mais genéricas, mas um bocadinho também aquilo que é a experiência pessoal, porque muitas vezes não temos essa oportunidade e é também muito gratificante poder partilhar um bocadinho aquilo que é a nossa experiência pessoal. Efetivamente foram tempos difíceis, estes tempos que estivemos a viver e que ainda não acabaram, é bom que a gente perceba isso. Se calhar podem continuar com um registro um pouco diferente, mas sempre com a mesma responsabilidade e com o mesmo dever. E de facto, durante este tempo, pediram-me que a paróquia pudesse também disponibilizar não só a igreja, mas também os recursos mínimos da paróquia para poder desta igreja do Parque das Nações chegar à grande nação e às pequenas nações que são as casas, as residências, os ambientes familiares e não só familiares, também de pequenas comunidades, como eram os lares, como eram outras realidades de isolamento durante este tempo de pandemia. Foi de facto uma experiência desafiante, em primeiro lugar, e de muita responsabilidade em segundo lugar. Desafiante porque aquela assembleia que nós nos habituamos a ter à nossa frente, que é o povo de Deus a que somos chamados e que conhecemos e que encetamos relação ao longo do tempo e que vamos acompanhando e, portanto, cada um daqueles rostos acaba por ter também uma história e uma história de que nós vamos fazendo parte e, por isso, a forma como nós também cuidamos dessa porção do povo de Deus acaba por não ser tão distante, ou pelo menos tão desconhecida. E neste contexto a coisa mudou um bocadinho, não é? Deixámos de ter uma assembleia com rostos concretos à nossa frente para passar a ter câmaras com muitos rostos do outro lado. Rostos esses que nós não sabemos quem são, rostos esses que se calhar nós não acompanhamos pessoalmente como aquela comunidade que é a nossa, mas rostos que precisam, se calhar ainda mais neste contexto, da nossa presença, da nossa oração, da nossa palavra, do nosso carinho e também, no fundo, de sermos os elos de ligação de toda esta realidade. E por isso desafiante, com uma grande responsabilidade. Porque, ao contrário daquilo que muitas vezes é uma comunidade em que nós vamos percebendo por onde é que devemos também fazer caminhar essa comunidade, sobretudo com a nossa pregação e com o nosso acompanhamento, neste caso, esse desconhecimento torna mais difícil este desafio, mas não menos importante e, se calhar, até com mais responsabilidade, porque as pessoas são postas à prova de uma maneira muito mais exigente. E aí, de facto, é uma responsabilidade muito grande poder, de alguma maneira, unificar a palavra de Deus que domingo a domingo é proclamada, unificar o fenómeno espiritual e religioso que nós vivemos também no exercício do culto, com aquilo que era a vida e com aquilo que era a situação de vida de cada uma destas pessoas, que também eram tão diferentes, não é? E isso de facto
é uma responsabilidade muito grande e foram semanas em que eu também tive que mudar um bocadinho o chip da minha cabeça e mudar um bocadinho o registro a que eu estava habituado para poder cumprir a minha missão de pastor e cumprir a minha missão também de alguém que na vida das pessoas pode ser instrumento de Deus na sua realidade concreta. E foi marcado muito por isto, não é? Claro que depois isto teve consequências muito práticas e teve histórias também muito bonitas aqui pelo meio, já lá iremos. Foi muito neste âmbito. Exatamente. João Marcos, na Diocese de Setúbal, de repente, com tudo, digamos, fechado em casa, afastados, houve esta preocupação de manter a Diocese a funcionar, também estimulando e não deixando arrefecer o contacto entre as pessoas, a visibilidade possível entre os movimentos, as obras, e tiveram iniciativas concretas neste sentido. Procuraram estimular bastante o contacto entre os vários elementos e forças vivas da Diocese. Obrigado, antes de mais, pelo convite. Sim, portanto, naqueles dias em que nos apercebemos do que é que se ia passar e que as celebrações iriam ser suspensas, nós, enquanto Gabinete da Comunicação, chegámos à conclusão que tínhamos aqui uma responsabilidade acrescida, porque aquilo que era a vida da Igreja, não é a vida que nós estávamos habituados, iria de alguma forma ser suspensa e sentimos acima de tudo que as comunidades queriam continuar a fazer caminho, não é? E que não era pelo facto de não poderem estar presencialmente juntas que a vida da Igreja iria parar. E, portanto, tivemos que arranjar soluções, tivemos que nos reinventar, não é? Ao fim e ao cabo, a Igreja Diocesana e todas as dioceses tiveram que, de alguma forma, se reinventar naquelas que eram as nossas novas condições. E, portanto, fizemos-lo pegando um bocadinho naquilo que nós já temos, na nossa realidade, nos nossos movimentos, nas nossas paróquias, nas mais diversas estruturas eclesiais, institutos, congregações, comunidades de vida consagrada. Pegámos em todas essas estruturas e, de alguma forma, procurámos, por um lado, incentivar a que dessem algum contributo diocesano, numa caminhada diocesana, mas, por outro lado, também dar eco e centralizar as várias iniciativas que espontaneamente foram surgindo um pouco por toda a Diocese. Portanto, nós temos aqui esta dupla função de centralizar, organizar e também difundir o bom que entretanto foi começando a surgir nas paróquias e nas mais diversas realidades, e por outro lado também incentivar um bocadinho esta participação conjunta e fazer aqui um caminho conjunto. Houve aqui algumas iniciativas em particular que foram muito bonitas de se ver, em particular a oração do terço, que foi feita em vídeo todos os dias durante 2 meses e meio, e contou com a colaboração de praticamente todas as realidades que estão presentes aqui na Diocese de Setúbal. Em primeiro lugar, com estruturas mais abrangentes e com os movimentos, e depois numa fase posterior com as paróquias. E, portanto, tivemos contributos muito, muito positivos nesse sentido. Também tivemos o contributo do nosso clero, que foi fazendo reflexões diárias da liturgia, e, portanto, efetivamente, procurámos fazer um caminho conjunto, contando com aquilo que de melhor e que já habitualmente os movimentos iam fazendo, ou dando aqui também um contributo especial, tendo em conta as circunstâncias onde estávamos. E de facto, foi uma experiência que, apesar de tudo o negativo que trouxe, do ponto de vista social, foi uma experiência que, de facto, nos fez ver que a Igreja continua viva, independentemente das circunstâncias em que nos possamos reunir. Muito bem. Padre Paulo Franco, regressamos à sua experiência também. Este estar em contacto com realidades muito diversas do país, que não via e que não conhecia à partida, mas que sabia que chegava lá,
A verdade é que, a dado momento, elas começam a chegar, seja por mail, seja à paróquia, pelos contactos da paróquia, de onde era transmitida a Eucaristia. Como é que foi este retorno, digamos assim? O que é que lhe ia chegando a partir do momento em que estava a celebrar para todo o país? Olha, em primeiro lugar, é muito gratificante nós percebermos que nós não fazemos as coisas para um vazio, ou que nós não servimos um vazio, nem servimos massas indiferentes, servimos pessoas concretas. E neste contexto, servimos pessoas que estavam a passar momentos difíceis e dramáticos. E não falo apenas de quem estava confinado à sua casa, falo sobretudo de quem estava completamente isolado e sozinho, de quem estava em zonas muito distantes da própria vida a acontecer, porque uma coisa é estar a residir numa cidade em que se continua a ter acesso a um conjunto de serviços e a um conjunto de recursos, outra coisa é estar em zonas mais isoladas do país em que esse acesso ficou completamente vedado. E depois também, e todos nós sabemos, o drama que foi famílias que perderam os seus entes queridos, pessoas que faleceram e que continuam a falecer devido à Covid, pessoas que não puderam participar nos funerais dos seus entes queridos, pessoas que não puderam festejar os aniversários dos familiares, ou bodas de ouro ou bodas de prata matrimoniais, enfim. Há um conjunto de realidades que habitualmente são vividas também com enquadramento espiritual e com enquadramento até celebrativo, que efetivamente não foi possível acontecer. E as pessoas sentiram-se com isso e ficaram, não é só ficaram tristes, ficaram com aquela sensação que não foi feito tudo aquilo que deveria ter sido feito, não é? Sobretudo quando morre um familiar sobre o qual se tem responsabilidade na realização das exéquias dessa pessoa, e quando isso é vedado, enfim, pelas circunstâncias que sabemos e por outras que se calhar não sabemos, as pessoas sentem-se quase a não cumprir aquilo que era o seu dever. E, efetivamente, foram percebendo, e atenção, não foi algo que eu tivesse provocado, o que é muito interessante, foi quase um movimento espontâneo das pessoas que perceberam que havia uma celebração regular naquele canal de televisão que era transmitido desta paróquia e começam a entrar em contacto connosco, a partilhar os seus dramas, a partilhar a sua vida. Muitos telefonemas que eu atendi das pessoas a chorarem do outro lado da linha, a dizer: Senhor Padre, a minha mulher faleceu esta semana, não pude ir ao funeral, não teve acompanhamento religioso, não teve missa, não teve um padre a acompanhá-lo, o senhor pode rezar por ela, já percebi que celebra na televisão, se rezasse eu acompanhava, faz-me esse favor. E eu, que habitualmente nem teria provocado isso, nem pensado nessa possibilidade, porque não era esse o registro inicial, começo a sentir-me chamado a poder servir as pessoas numa coisa tão simples, que é rezar pela intenção da pessoa que faleceu e do senhor que está sozinho e os filhos que estão em cada um em outra cidade e que assim podem estar unidos a rezar em conjunto e eu a rezar com eles e a permitir que esta comunhão e de alguma maneira também a diminuição desta dor aconteça. Isto foram exemplos muito concretos, mas que se multiplicaram de forma impressionante ao longo de um conjunto de semanas. E repito, e que foram aumentando ao longo do tempo, porque depois outras pessoas começaram a ver, outras pessoas começaram a pedir, e depois o interessante é sentir o feedback do pós-momento de oração, do pós-missa, do agradecimento, em que as pessoas se desfazem em agradecimento, reconhecendo que foi um momento único e especial neste momento de pandemia que estávamos a viver. Eu nem tenho noção da alegria que certamente provoquei nas outras pessoas, não tenho noção. Posso imaginar por aquilo que as pessoas me escreveram por mail ou me ligaram por telefone, mas não consigo sentir
aquilo que as outras pessoas sentiram. Percebo que foi especial, mas nem me passa pela cabeça o importante que isso foi. E isto fez-me pensar numa coisa muito importante, até na nossa vocação de padres e na nossa missão, que é, muitas vezes nós fazemos as coisas porque é natural da nossa vida e que o fazemos sem grande expectativa até, mas o quão isso é importante e o quão isso pode mudar e alimentar aquelas pessoas que estão à nossa volta. E isto só nos faz tirar uma conclusão. É que cada coisa, por mais simples que seja, nem que seja rezar uma intenção por alguém na missa, é de tal maneira importante e pode de tal maneira mudar a vida e tornar a vida mais feliz, mais pacífica e mais harmoniosa, e com uma plenitude espiritual muito maior na vida das pessoas que nós não nos passava para a cabeça. E isso deve levar-nos a tornar as pequenas coisas que fazemos momentos altos de vida e de santidade para as pessoas. E isto é muito como fez-me pensar, porque era uma coisa que eu, se calhar, não estava muito desperto, ou pelo menos não me apercebia de forma tão visível, e que este tempo de pandemia e esta experiência me levou a perceber. E entendeu que ali, no ar, em direto, a liturgia tinha que ser algo flexível, tinha que jogar também com a sua sensibilidade para não descurar esta dimensão. Obviamente que sim, quer dizer, nós não apagamos aquilo que é a particularidade desta comunidade cristã. Portanto, o objetivo que tivemos foi ter o mínimo de pessoas possível na missa, para diminuir ao máximo as possibilidades de contágio, e portanto eram escolhidas 3 famílias, 2 delas foram permanentes ao longo de todo o tempo, foi a família que estava responsável pelos cânticos, o casal com a filha, a família que estava a acolitar, o pai e o filho, e uma família que mudava semanalmente, que normalmente era um casal com um filho, ou com 2 filhos, normalmente estavam presentes pelo menos um, às vezes estavam 2, mas o outro não seria, só para não ficar sozinho em casa, ou 3, só para não ficarem sozinhos em casa, que era a família que assumia as leituras de missa. E portanto este foi o nosso esquema ao longo de todo o tempo, e apenas estas pessoas participavam na missa, mantendo aqui algumas características próprias desta comunidade, que quisemos mantê-las, porque é a nossa identidade como comunidade. Seja o estilo de cânticos que são cantados nesta comunidade, seja também esta presença familiar, porque é uma realidade muito própria desta paróquia, é que ela é constituída sobretudo por famílias, e famílias ainda relativamente novas, casais com filhos ainda pequenos. Não é por acaso que depois nós temos nesta paróquia quase 800 crianças na catequese, e percebe-se a quantidade de gente nova que circula por aqui, porque são famílias relativamente novas, diferente se calhar do resto da população do país, porque é um bairro recente. Quisemos manter esta identidade da comunidade, mas não desprezando de facto esta particularidade de esta paróquia no fundo ser a comunidade de muita gente ao longo destes tempos, e muita gente certamente também com experiências e com sensibilidades muito, muito diferentes. Houve 2 coisas que eu percebi: a beleza da liturgia, simples mas bela, e o cuidado na pregação. E aí sim eu percebi que se calhar o meu registro de fazer as homilias tinha que ir muito ao encontro da realidade que as pessoas estavam a viver, não de uma forma alarmista ou de uma forma depressiva, mas com uma dimensão de esperança e uma dimensão também de confiança, vivendo este tempo também de uma forma positiva, muito fortes. E foi esse um bocadinho o nosso foco, o meu foco, e o foco daquelas pessoas da comunidade que colaboraram na liturgia ao longo destes 2 ou 3 meses, já nem sei bem, mais do que aquilo que era desejável, mas que penso que foi muito positivo, e enfim, os ex que recebemos foram de muitos agradecimentos e também de muita felicidade por se sentirem, e isso foi bonito também ouvir da parte das pessoas, sentirem-se próximas. As pessoas diziam muitas vezes, parece que estávamos aí, e isso é bonito de ouvir, é bonito de sentir.
João Marcos, a Diocese fez esta experiência que nos falava há pouco de envolvimento, de pôr todos num pequeno ecrã, mas estavam lá, as pessoas viam-se, rezavam em conjunto. Antes da pandemia falava-se muito deste ambiente virtual, agora no pós-pandemia ou nesta pós-experiência que fizemos, porque na pandemia ainda estamos, já não falamos tanto no virtual, falamos numa presença que acaba por ser real, porque as pessoas estão efetivamente unidas e a participar. João, achas que daí saiu e se cultivou uma dimensão de corpo diocesano que nem sempre é fácil trabalhar esta dimensão nos moldes habituais? Há aquelas manifestações do Corpo de Deus, que há sempre grandes celebrações a nível diocesano, mas esta noção de corpo de diocese, achas que saiu reforçado com esta experiência? Eu penso que sim. Nós sabemos sempre, por acaso foi uma experiência muito interessante, porque assim, nós sabemos sempre que no que toca a este contacto com as novas tecnologias, existem sempre franjas da nossa população que estão info-excluídas, não é? Como nós costumamos dizer. E de facto, durante este período, esta seria, se calhar, dos desafios, não é? Se calhar pessoas de uma faixa etária um bocadinho mais crescida, poderia ficar afastada ou ausente destas iniciativas. E aquilo que foi interessante é que mesmo nessas faixas etárias houve uma preocupação em procurar aceder, procurar encontrar estes conteúdos, pedir ajuda para que, eu sei de histórias de alguns movimentos, houve movimentos que tiveram muita facilidade em adaptar-se e que a dinâmica do movimento praticamente manteve-se a mesma, porque conseguiram passar os encontros presenciais para encontros à distância, por videoconferência. Mas outros que foi necessário alguma ajuda e alguma colaboração, mas que mesmo assim conseguiram. E de facto, acho que este foi um dos aspectos um aspecto positivo, que foi não se perder não se perder o ritmo, não se perder a dinâmica. Claro que se calhar ali numa fase inicial, numa fase de choque, algumas atividades foram suspensas e canceladas e não foi possível continuar, mas depois foram bem visíveis estes sinais de esperança, de que era possível continuar a fazer caminho em conjunto, e isso ficou bem presente. Em relação a esses momentos de maior expressão da comunhão diocesana, como por exemplo a procissão do Corpo de Deus, é assim, claro que por muito que estas ferramentas sejam boas e que permitam este contacto, não substituem a presença física. E claro que sentimos a falta da procissão diocesana no Corpo de Deus. No entanto, tendo em conta as circunstâncias em que vivemos, fizemos aquilo que era possível e aquilo que ainda assim permitiu manter esta comunhão. Mas aquilo que se sente hoje em dia nas comunidades é já esta necessidade de haver encontro físico, de haver contacto físico. Mas pronto, vai-se fazendo aquilo que é possível, tendo em conta também as normas que temos e aquilo que é possível fazer neste momento. Claro, mas João, é desta experiência também o que é que mudou no vosso gabinete, o que é que poderá ter ficado em termos de modus operandi para o futuro? É assim, aquilo que nós fizemos foi criar todo um itinerário no qual depois fomos incluindo várias iniciativas com o nome Igreja em Rede, no qual, portanto, nós incorporámos todas as várias iniciativas que fomos desenvolvendo ao longo do tempo. E de facto aqui nós tivemos que reorganizar a nossa estratégia de comunicação em função deste Igreja em Rede e das coisas que fomos incluindo dentro deste Igreja em Rede. Algumas delas já referi, como foi o caso da reflexão diária da liturgia, que vamos manter, e também da oração do terço. E houve aqui outros momentos que também marcaram este percurso.
Eu acho que, acima de tudo, uma das coisas que se conseguiu com esta Igreja em Rede foi facilitar esta partilha. Facilitar a partilha daquilo que são os momentos de vida em paróquia, em família também, porque uma das componentes também desta Igreja em Rede foi não só a partilha dos movimentos e das realidades eclesiais a nível de conjunto e a nível coletivo, mas também as realidades das famílias, das igrejas domésticas. E nesse sentido, por exemplo, nós na Semana Santa tivemos uma dinâmica que foi a Cruz em Rede, na qual diariamente, portanto, em todos os dias da Semana Santa, eram partilhados desafios para as famílias e que nós tivemos uma adesão muito, muito satisfatória e muito interessante. Depois fizemos uma dinâmica mais pequenina, mas também nos mesmos contornos, por altura do 13 de maio, devido à ligação das pessoas a Fátima, e que este ano não puderam lá ir. Aquilo que nós fizemos foi uma dinâmica que era o Fátima da Minha Janela, e que procurava aproximar as pessoas de Fátima através das procissões automóvel que passavam às portas das suas casas, através das velas que fomos desafiados a colocar nas nossas janelas, e portanto e tivemos muitos contributos. Eu acho que um dos aspectos efetivamente positivos foi esta facilidade de partilha com os outros, com os irmãos, com aqueles que também estão nas suas casas, daquilo que vai sendo feito. Mesmo a nível das paróquias também foi muito interessante. Nós depois, já estávamos no desconfinamento, fizemos uma outra iniciativa que foi a Igreja Somos Nós, cujo objetivo foi partilhar um bocadinho de como é que as paróquias estão a viver este tempo. E verdade seja dita que muitos párocos nos enviaram também os seus contributos, as suas partilhas, o que é que estavam a fazer, de que forma é que estavam a fazer. Não há encontros presenciais, existem encontros em videoconferência, então manda-se uma imagem das videoconferências, mesmo das catequeses, dos encontros formativos, dos grupos de jovens. E portanto, esta facilidade de partilha, eu acho que é um dos aspectos mais positivos que vamos levar para o futuro. Porque muitas vezes naquilo que é a dinâmica paroquial, as coisas são feitas e muitas vezes depois não ganham uma perspectiva de divulgação ou de comunicação ou de difusão para a Diocese. E há coisas muito interessantes a serem feitas nas nossas paróquias, e acho que esta capacidade de partilha foi um dos aspectos mais positivos deste período. Padre Paulo Franco, estamos a aproximar-nos também do final da nossa conversa, mas eu perguntava-lhe ainda o que é que ficou na paróquia de Nossa Senhora dos Navegantes desta experiência de paróquia à escala nacional, também para si, como sacerdote que percebeu o alcance dos gestos, o alcance das palavras, a pequena atenção que se tem e o efeito enorme que pode provocar em alguém que nem se está a ver. Ficou um sacerdote mais rico, diferente, depois desta experiência? Diferente seria difícil não ficar. Fica o sacerdote e fica toda a gente. Acho que espero bem que todos fiquemos diferentes, porque eu acho que quando nós passamos pela vida de forma indiferente, o problema está muitas vezes aí. E, portanto, independentemente do que isso significa, é bom que nos deixemos também transformar pela história da nossa vida, e agora o segredo está nos critérios dessa transformação. E, portanto, descobrir em que é que estas experiências a nós nos podem fazer diferentes para melhor, ou seja, para pessoas mais humanas, para pessoas mais atentas, para pessoas mais solidárias, para pessoas mais preocupadas com as coisas pequeninas e que às vezes passam despercebidas para nós, porque para os outros podem ser muito grandes e muito importantes. Acho que é uma das coisas que a mim pessoalmente me deixou, e acho que essa transformação pode nos ajudar todos também no nosso caminho de santidade e a melhorar o mundo um bocadinho melhor, de uma forma mais positiva.
Para a comunidade, enfim, eu penso que a comunidade ainda, no seu todo, é diferente de mim, não é? Porque eu vivi isto. As pessoas da comunidade fizeram parte disto também do lado de lá. Também faziam parte desta paróquia digital, entre aspas, não é? E, portanto, mesmo as pessoas da comunidade acompanhavam a vida da comunidade como as outras que não são desta comunidade geográfica. E, portanto, penso que, para já, ficaram com uma grande alegria, não é? Não porque tinham uma missa na televisão, mas sobretudo porque tinham a sua paróquia ali, não é? Portanto, aquelas pessoas que habitualmente vivem o ritmo da comunidade paroquial, perceberem que o podem continuar a viver, enfim, diminuído, apenas nesta dimensão mais celebrativa à distância, mas poderem continuar a fazê-lo, foi muito bom para as pessoas. E obviamente também sentem um bocadinho um gosto de sentir a sua paróquia, enfim, neste mundo televisivo que nos une a todos através de um ecrã. Mas, portanto, essa alegria, aquilo que eu sinto muito da parte das pessoas, obviamente também uma responsabilidade em também podermos ter uma celebração com qualidade e com beleza para chegar a todos. Para mim foi muito isto, esta dimensão da atenção às pequenas coisas, para mim, para os outros são grandes coisas. E agora quando transportamos isto para tudo o que fazemos ou para tudo aquilo que os outros nos pedem, eu acho que muda um bocadinho o nosso chip. Muito bem, Padre Paulo Franco, João Marques, muito obrigado por terem participado neste Ligados em Casa, nestas conversas na Eclésia e nos terem trazido a vossa experiência neste mundo digital, nestes dias tão diferentes, mas que certamente deixa frutos e modos de fazer que nos vão ajudar nos próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado também.